mais um webinar, né? Eu espero que vocês estejam escutando a gente bem. Hoje eu estou aqui com a minha querida Danila, e nós vamos falar sobre o Programa Básico de Contratação nos Estados Unidos, né, Danila? Tá me escutando bem, Danila? O pessoal também está me escutando bem? Eu tô. Vamos ver Então, se... tá. Pessoal, vocês estão escutando a gente bem? Sim. Sim. Então tá ótimo. Isso é bom. Então tá Danila, ótimo. Então, diga. Danila fica Bruno. na região de Atlanta, né? Uhum. E trabalha com os nossos clientes da Drummond na parte de recursos humanos, na parte de treinamento dos clientes, no processo de contratação, manutenção e, eventualmente, um processo também de firing, né, que o pessoal chama, né? Uhum. Então, fala mais um pouquinho do seu escopo com os nossos clientes, Danilo, só para que o pessoal possa entender enquanto a gente tem alguns minutinhos aqui antes que as pessoas entrem. Joia. Bom, pessoal, a gente, e por isso até que a gente decidiu fazer essa nova série de webinars, porque a gente vem vendo aí, né, nossos clientes crescerem nos Estados Unidos e ter essa necessidade de trabalhar com a contratação de pessoas. Então, eu apoio, dentro da Drummond, os nossos clientes, desde a elaboração da estratégia de recursos humanos aqui, enfim, então, lá para o business plan, né, entendendo o que é preciso, quanto que se paga de salário, que tipo de função, né, se essa função ela é disponível naquela região, ou não, né, fazendo essa parte estratégica, partindo para a parte aí de elaboração da descrição de cargo, a parte de contratos, todo o processo de contratação dessa mão de obra aqui nos Estados Unidos, o programa de onboarding, uma vez contratado, né, colocar tudo certinho e trazer a pessoa para dentro da empresa, trabalhar aí com todo o arcabouço e ajudar a empresa a definir as políticas necessárias, né, a gente vai falar um pouquinho do Employee Handbook. Isso é importantíssimo, né? Isso, e está preparado para isso, desde um funcionário até, enfim, né? Às vezes a gente fala, eu tenho um funcionário, não precisa, a gente vai discutir isso. E todo o gerenciamento dessa mão de obra dentro da empresa, eles podem contratar a gente como gerente de RH deles, né? Todas as funções de recursos dos humanos, de gerenciamento de pessoas. E, infelizmente, se nada der certo, a gente pode apoiar aí também na demissão, que é o que a gente não espera. Você fecha o ciclo completo, né? Completo. Ótimo. Bom, e só para a gente levar na mesma página, isso aqui é uma série de webinars, né? Nós vamos ter 4 webinars. Esse é o primeiro de 4 e todos vão acontecer nas quintas-feiras, às 3 horas da tarde, horário do Brasil, 2 horas da tarde, Eastern Time, 11 horas da tarde, Pacific Time, correto? Uhum, correto. Quais serão os próximos 4 que a gente vai estar... No final do dia, a gente está pegando esses webinars aqui, a gente está tocando em assuntos do que você vê com mais frequência com os nossos clientes dentro da Drummond, correto? Exatamente. E eventualmente, a gente está querendo criar um know-how, e não só para os clientes da Drummond, mas para quem estiver na internet, de como fazer essas transações com relação ao recurso humano dos Estados Unidos. Exatamente. Correto? Correto. Então vamos lá. Bom, vamos. Primeiro passo, eu acho que a gente vai conversar aqui hoje, pessoal, é falar de que saber antes de contratar, né? Porque um aspecto importante, você pode contratar nos Estados Unidos igualzinho no Brasil. Você pode contratar uma pessoa como subcontratado ou uma pessoa como empregado. Tá? As regras para esse processo de contratação são muito parecidas. Tá? Então, muitas vezes você contrata um subcontratado, mas ele parece muito como um funcionário, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quando isso acontece, né, Danila,
não adianta você falar que aquilo lá é um subcontratado. E sim, ele é um empregado. Então a gente tem que entender essas diferenças entre subcontratado e empregado. É um ponto muito importante que vamos trabalhar nessa série de webinars, né? Existem algumas leis que são leis federais e leis estaduais que implicam nesse assunto, tá? Mas, de qualquer jeito, vamos dar a sequência. Quer conversar, Danila, sobre esse ponto de como contratar e como que isso tem impacto no seu dia a dia, no processo estratégico da empresa, dos nossos clientes? Uhum. Bom, o importante a gente, antes de começar a contratar nos Estados Unidos, é entender a legislação local e como que é aqui nos Estados Unidos, né? Existe muito de que contratar aqui é mais fácil do que contratar no Brasil, porque no Brasil a gente tem a CLT, né? E não necessariamente, realmente, muitos pontos são mais fáceis, mas a gente tem que prestar atenção em outro arcabouço de responsabilidades que a gente tem que cumprir, que a gente não está acostumado no Brasil, né? Que no Brasil é tudo muito regulamentado, seguiu a CLT, tudo certinho, você está dentro da lei. E aqui a gente tem uma série de nuances. Aqui, muito rapidamente, né? A gente tem o departamento, né? Department of Labor, que é onde são regulamentadas aí todas as leis trabalhistas, né? No nível federal, né? No nível federal. E a gente tem também, cada estado tem aí suas leis relacionadas, leis trabalhistas. E muitas vezes a gente tem que também consultar a cidade e o county, né? Se tem alguma coisa específica. Mas geralmente a gente tem que estar bastante atento às leis federais e às leis estaduais. Outro ponto importante que a gente não está acostumado no Brasil é esse US Equal Employment Opportunity Commission, que é o EEOC. Ele é responsável por aplicar as leis federais relacionadas aos aspectos de discriminação. E isso a gente toca bastante nesse cerne, porque a gente tem visto problemas com os nossos clientes, porque no Brasil a gente é acostumado de uma forma e aqui as coisas são diferentes e a gente acaba aí escorregando, às vezes em entrevistas, na hora de contratar, em aspectos que a gente não deveria estar tocando e acaba estando numa posição de risco aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar disso. Não é nada. Não é para ficar. Acontece, tá? Mas é importante para a gente deixar claro para as pessoas que são práticas diferentes, né? Eu falo isso, eu lembro, são práticas de culturas diferentes que acabam fazendo isso. Se você for, se você estiver no Brasil, te dar um exemplo, claro, do leite quente e do leite frio. No Brasil a gente toma café com leite com café quente, né? Aqui você não encontra o café quente, senão você pedir um latte. Então, são aspectos de cultura. Porém, aqui nos Estados Unidos, para esse tipo de fins, né, que é a parte de um aspecto de imigratório e também privado das pessoas, você não pode fazer essas perguntas. Tá? E se você fizer, existem leis que vão dar o suporte àquela pessoa, né? Isso é importante. Isso. Então, essa legislação, né, vem proteger isso. Então, vou passar até para o próximo slide, depois a gente vai compartilhar esse material, né, então vocês vão ter acesso em mais detalhes. Mas essa diferença de mindset que o Bruno acabou de falar é o seguinte: no Brasil, geralmente, como é que a gente começa uma entrevista, Bruno? Qual que é essa idade, né? Qual que é a sua idade, se é casado, quantos filhos você tem, onde você mora, qual é o seu time de futebol preferido, onde você estudou, né? A gente chama aí de perguntas quebra-gelo, né? Para deixar o pessoal mais à vontade. Mas aqui, isso tudo é visto como... Isso é pessoal, são informações pessoais.
E no caso de uma entrevista para uma posição, não necessariamente se entende que saber da vida pessoal do candidato faz alguma diferença para a contratação e para o que ele pode entregar e o que ele pode executar profissionalmente. Então, às vezes, essas perguntas que para a gente é um quebra-gelo e que a gente gosta de conhecer as pessoas, a gente tem que deixar isso lá para quando a pessoa entra na empresa e devagar a gente vai conversando e vai sabendo mais sobre a vida pessoal. E por que a gente não pode perguntar, né? Que você fala, poxa, que bobeira, não posso perguntar a idade da pessoa. Bom, o que pode acontecer, né? E é aí que a gente tem que preparar bem uma descrição de cargo, tá? Para a gente ter uma descrição da posição que a gente vai contratar bem definida, das competências, né? Das experiências, do background profissional que ela tem, a formação e etc. Porque é nisso que a gente vai se basear, nesses skills que a gente vai se basear para contratar. Porque se a pessoa entender que ela, de repente, tem todos esses skills para estar dentro da vaga, que ela consegue fit naquela posição e ela não foi escolhida porque ela tem 55 anos e você perguntou isso e ela respondeu, ela pode entender que isso é uma discriminação. Então, e entrar com um processo contra a empresa, dizendo que ela não foi contratada, ela tinha todos os requisitos, atendia tudo, mas ela não foi contratada por causa da idade, ou porque, de repente, ela falou que ela tinha 3 filhos. E aí você pode entender que ela não vai estar dando conta do que você precisa porque ela tem 3 filhos. Então, são essas nuances que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer o processo de recrutamento e seleção, principalmente na entrevista. Isso não quer dizer que num pré-processo a gente não possa fazer algumas perguntas antes da pessoa se candidatar. Por exemplo, se ela tem alguma necessidade especial que eu vou ter que adequar o meu escritório à posição para que ela atenda, né? Enfim, me lembrar agora, você lembra de alguma outras perguntas, Bruno? Uma delas é essa, se ela, em termos de locomoção, é uma das perguntas, se a gente tem que ir à distância, enfim. A parte de deslocamento, né? Uhum. Muitas vezes você precisa de saber se ela tem alguma dificuldade de deslocar ou então de viajar, né? Exatamente. Porque qualquer coisa que você... Mas isso pré-entrevista, para ela poder se candidatar à vaga, você pode pôr alguns requisitos e ela já sabe que, opa, esse requisito, sim, não, pode fazer parte do processo. Eu acredito que qualquer requisito que é necessário que você execute adequadamente aquela vaga. Né? Então, se você precisa de uma pessoa que viaja 50% do tempo, você pode colocar lá na sua pré-requisito, 50% do seu tempo você precisa de viajar. E 25% do tempo que você vai estar local, você precisa estar no escritório. Então, exatamente. Porque isso então, é um pré-requisito do relacionamento do contrato, né? O contrato entre a pessoa jurídica e o funcionário. Exatamente. Então, isso a gente até pode perguntar, né? Se a pessoa tem disponibilidade para isso, se a pessoa tem alguma necessidade especial, etc, etc. Mas não lá depois que você entrevistou e onde você está, ou se de repente numa parte técnica, né? A gente tem clientes aí que, dependendo do produto e da produção, a pessoa tem que ter algumas características físicas necessárias para executar o trabalho. Então, você pode pôr essas características físicas na sua descrição de cargo e na descrição da posição que você vai estar divulgando, dizendo, olha, para essa posição eu não posso ter ninguém acima de XX libras de peso. Ou essa pessoa vai ter que carregar muito peso. Então, isso já está ali, a pessoa já sabe e já consegue aplicar para aquilo ou não, ver se ela atende os requisitos prévios da vaga ou não. Isso não é discriminação. Mas lá depois, da hora que você for entrevistar, isso pode gerar. E a gente já teve casos de clientes que o funcionário entrou
com um processo contra a discriminação, porque ele entendeu que ele não foi explicado que para aquela função ele deveria executar uma determinada função que fisicamente ele não conseguiria. E aí ele foi mandado embora depois de alguns dias de trabalho e ele não entendeu performance, que né? isso... Exatamente, mas ele falou, não, vocês não me explicaram que precisava desse requisito prévio para executar a função e eu não consigo executar por condições físicas, né? E hoje a empresa está lá tendo que lidar com um processo nesse sentido, porque acabou enfim, se o atentando processo a isso. de contratação é muito importante, tem que ser claro e objetivo, né? Uhum. Pode ter muito o veja bem, né? Uhum. E até mesmo porque toda a lei de discriminação é para que você possa tirar essas arestas de que há ou não uma questão de você preferir X ou por Y. Você cria um framework, né, um template, e aquele template você vai julgar os candidatos. Se ele não entra naquele framework, você já pode desqualificar. Exatamente. E seja também honesto, né, no processo de contratação. Ele falou assim, fulano, não deu certo porque você não meet, né, todas as expectativas do cargo, mas obrigado, entendeu? Entendeu? E é bastante importante no processo, você falou do framework, né? Isso é importante criar bem esse framework que vai te guiar em todo o processo de contratação e que a empresa que você contrate, o profissional interno que você tenha de recursos humanos, faça todos os registros dessas entrevistas, todos os registros do processo de contratação, porque se amanhã vier alguém questionar, você tem ali dizendo e consegue falar, olha, fulano, você realmente não foi... Exatamente, não é por causa da tua idade, não. Porque eu achei outro candidato que tem esse requisito, que ele é melhor que você e que eu preciso da função. Ser bem objetivo e direto. Tá bom? Alguma pergunta que abrir? Vamos abrir para perguntas e respostas. Esse é um tópico interessante. Antes da gente ir pro detalhar um pouquinho, enfim. Se alguém tem alguma pergunta. Aqui. Tem alguém tem pergunta? Alguém está escrevendo. Lucas. Vamos lá. Pode excluir fumante, por exemplo? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, você pode pôr essa restrição e que tenha, por exemplo, algo relacionado ao que você faz, né? Trabalhar numa farmacêutica, trabalhar numa fábrica de comida, enfim. Isso pode ser, mas geralmente isso vem lá como se tem alguma necessidade especial que você consiga, que a empresa tenha que adaptar. Além disso, você tem que observar o seguinte: se você for trabalhar num ambiente onde o uso do cigarro ele é proibido, exatamente, você pode ter uma saída por esse aspecto do fumante, mas eu não sugiro que você peça essa informação não é adequada, e ainda mais agora que nós temos hoje, por exemplo, nós temos estados e estados que nós temos clientes, né? Que, por exemplo, na Califórnia pode usar no nível estadual o maconha, né? Que é o cannabis. No Colorado a gente também tem clientes que também usam cannabis. Na Massachusetts também pode ser usado cannabis para fins recreativos. Na Flórida não, né? Então é um outro ponto, né, que você tem que levar em consideração. E sempre lembre, né, é que esses pontos eles podem trazer ou não um declínio de performance daquele funcionário. Então, tanto
um problema que está tendo muito grande hoje nos Estados Unidos se chama o vício com ópio, né? Que está sendo falado por muitas pessoas, assim sendo. Então, ópio, drogas, o cannabis e o álcool são coisas que, com certeza, você pode fazer um background check, né? Um background check depois, para verificar se aquela pessoa tem algum dessas dificuldades, né, com o vício. Mas no final do dia, essas perguntas não podem ser um diferencial de você contratar ou não essas pessoas. Por isso que eles pedem para que vocês não tenham esse tipo de perguntas no processo de entrevista. Isso. O que acontece, a gente pode rodar um background check, até o Eliseu aqui está perguntando, né, de exame toxicológico. Depois dos seus candidatos entrevistarem, aqueles que forem passarem, você pode fazer um teste, a gente chama de background check, inclusive eles checam se a pessoa já teve presa, se já teve algum incidente com a polícia, algum processo, enfim, traz da vida, e você pode colocar também teste de sangue, de urina, para condições toxicológicas e dizer, eu não posso ter ninguém aqui que use droga pela função que ele vai exercer, tá? Pode sim. E aqui a melhor forma de fazer o registro... tem lugares que vão pedir também, né, que usem drogas, né, então é relativo, né? Exatamente. E pode ter droga, por exemplo, que a pessoa toma um remédio, né, prescrito pelo médico, e a gente precisa avaliar isso, né, o quanto isso influencia e pode tirar ou não o candidato de um processo. Então, sim, a gente precisa ter cuidado em entender, porque muitas pessoas não vão te dizer, olha, eu tomo um remédio para depressão, né? Mas a hora que faz o teste, e ela nem quer que você saiba que ela tem depressão, de repente. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Aqui a pergunta, só respondendo e a gente já passa para frente, a pergunta também do Eliseu, a forma de registrar. Eliseu, vamos dizer assim, cada empresa de recrutamento, cada profissional de RH aí tem o seu formulário, mas o que eu te digo tenha bem definida a posição, né? Por isso que a gente insiste na descrição de cargo, porque isso te ajuda a ter a sua posição bem explícita, com todas as competências, experiências que você precisa, e use um framework, use esse framework como base e coloque lá, atende, não atende, né, os soft skills a mesma coisa, né, as características de personalidade, tenha isso muito claro e faça esses registros para aquele candidato, para você ter isso bem fácil até para tomar a decisão de quem é o melhor candidato para a tua posição. E documente de todo mundo que você fizer entrevista, não só dos candidatos todo mundo. Que você selecionou, mas também dos candidatos que você não selecionou e faça uma mapeia, né, as qualidades, os skill sets daquelas pessoas, depois você decide qual que é que você vai contratar. Exatamente, para provar que você contratou baseado em fatos e dados entre ao que você precisa e o que você tem, e não porque alguma outra característica possa ter influenciado, exatamente, que não seja competência profissional. É muito sair do achismo, né? Eu acho que aquela pessoa é boa nisso, naquilo. Não, documente. Então, assim, eu preciso de uma pessoa que fala inglês. Então, tá, quem fala inglês? Tá, todo mundo aqui. Então, aquelas 10 pessoas, tem 9 que falam inglês. Então, aquele 1 saiu. Eu preciso que seja, né, que tenha fala espanhol. Então, das 9 que sobraram, 4 falam espanhol. Então, as outras 5 saíram. Então, ficou 4. Aí, eu preciso que essa pessoa tenha um nível superior 3, né? Você passou faculdade, né? O nível superior de undergrad. Só tem um. Então, é só aquela lá que você vai poder contratar dentro do seu framework. Que é uma coisa interessante, né? A gente está falando muito de framework, mas vocês vão observar no passado nossa conversa, é que para muitos dos brasileiros que estão vindo, né, investir nos Estados Unidos, está tendo uma dificuldade muito grande de contratação, né? Não por causa desses frameworks, é porque o mercado está em pleno emprego, né? Que é um outro ponto
que a gente vai entrar em contato, a gente vai mencionar nos próximos webinars, mas é como contratar num ambiente onde vocês estão vindo de um ambiente totalmente oposto, né? Você tem uma quantidade enorme de mão de obra, né? E que você poderia contratar com desconto. E aqui você tem uma mão de obra muito, né, não tão disponível, e você teria que, provavelmente em alguns casos, até mesmo pagar a mais por aquilo, né? Que é comum também, né, Danilo? Você deve ter visto aí, para você trocar um funcionário de uma posição hoje para uma outra função, você tem que acabar fazendo um apelo e pagando mais por aquilo. A gente vai tocar nesse assunto, que é importante você fazer uma pesquisa, considerar no teu business plan o salário local. Se você vai trazer uma pessoa do Brasil, no mínimo saber qual é o custo de vida daquela localidade para você atender as necessidades e poder negociar. Mas se você vem para cá, é importante saber o quanto se paga por aquela posição. A gente tem visto as pessoas assim, não, a média salarial para você contratar uma determinada pessoa é, sei lá, $50 a hora. Aí a pessoa vem aqui e fala, não, $50 é muito, eu não vou pagar $50, eu vou pagar 25. Você não vai ter a qualidade daquele profissional que ganha $50 por hora, mas do que ganha 25. E aí acaba muitas vezes não atendendo, obviamente, né? Porque cria-se uma frustração. Cria-se uma frustração, porque... Perda de tempo, né? Perda de dinheiro. Perda de dinheiro, porque você fala, a pessoa não atendeu, vou ter que mandar embora. Claro. Ela não tem as competências de quem ganha $50 a hora, né? Não adianta. Vamos voltar e o mercado aqui aquecido, enfim. O mercado aquecido, para você pagar 50, provavelmente você vai ter que pagar 55. Ou 57. Para que aquela pessoa possa vir para trabalhar para você. Exatamente. Bora lá. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui um pouquinho da gente falar um pouco do exempt e não exempt, porque a gente vê, às vezes, dúvidas na hora de contratação, o que é um, o que é outro, né? Aqui a gente fala de isento e de não isento, né? Só definindo aqui rapidamente, basicamente o isento são as posições de confiança, né? São aquelas posições que eu não vou te pagar por hora, né? Eu vou te pagar um salário anual, eu vou combinar com você um salário mensal, enfim, e você vai trabalhar as horas que é preciso trabalhar para entregar o resultado, né? Eu só queria interromper, porque as pessoas vão me perguntar. A gente está gravando? Estamos gravando. Sim. Vamos mandar o PPT para todo mundo. Então, não precise de tirar, correr aí para anotar o que é exempted, non-exempted. Isso vai estar no seu inbox, tá? Fique tranquilo sobre isso, tá bom? Pode continuar, Danilo. Obrigada, Bruno. Então, o isento é isso, né? É aquele que ele não trabalha por hora, ele trabalha por resultado, né? Por entrega. E é uma coisa muito difícil no Brasil de entender isso. Desculpa falar isso. Eu sou empreendedor tanto aqui quanto lá, né? Eu vejo tanto clientes no Brasil, americanos investindo lá, mas como também alguns dos nossos colaboradores no Brasil, que a mentalidade do americano, ele é por performance e não por hora, né? E lá no Brasil é o oposto, né? Quanto tempo que você trabalha, quanto tempo que você está lá. Então, a meritocracia no Brasil está sempre atrelada ao tempo de casa que você tem. Aqui não é assim. Aqui é pelo resultado. Resultado. Então, não adianta você pode ter um mês de casa, mas se o seu resultado é 10 vezes maior do que uma pessoa que está aqui há 10 anos. A meritocracia... Pode acontecer, né? Acontece. Pode acontecer. Aí o cara fala assim, mas por quê? Bom, a CLT, né, agora abrindo aspas, criou isso, né? Porque aquele aspecto de cargos, salários e aspectos de comparabilidade de funções. Aqui não tem isso, né? E aí vai entrar nesse aspecto de isento e não isento. Exatamente, porque a gente vai ver
que o salário é o mercado que dita e é o quanto que você quer pagar. A gente acabou de falar, né? Para trazer aquele profissional para sua empresa e você vai negociar. Obviamente, você não pode pagar, e aqui entram os não isentos, que são os que são pagos por hora, geralmente o pessoal mais operacional, né? Pessoal de quem trabalha aqui em restaurante, quem trabalha em fábrica, né? Quem trabalha, enfim, que ganha por hora, né? Uma babysitter, um motorista, etc, etc, etc. Eles vão receber por hora. E aí eles estão dentro das leis onde você tem que pagar hora extra, né? O de cima, o isento não tem hora extra, e o de baixo, a gente tem que pagar hora extra, que é aí em torno de 1,5 vezes a mais da hora normal trabalhada. Aqui são 40 horas por semana, né? Que essas pessoas trabalham. Não existe esse negócio de turno de 8 horas, né? No Brasil a gente tem que trocar o turno a cada 8 horas para rodar as 24 do dia. E aqui não, aqui tem empresa que tem 2 turnos, trabalham-se 12 horas cada turno, tá? E aí dentro do que das 40 horas, aí tem que pagar as horas extras se eles ganham pouco por hora, tá bom? Diga, Bruno, algum comentário? Não, não. Não? No Brasil tem aquele aspecto na CLT de parecido, né? Que eles chamam de quando a pessoa é horista, né? Não, eles chamam funcionário. Quem tiver no bate-papo, posso me lembrar aqui, eles chamam de funcionário. Eu esqueci. Você paga um valor cheio a mais, acho que de 40%, ele fica funcionário. Eu vou lembrar aqui. O que você fala quando ele trabalha à noite, por exemplo? Não, é um funcionário de funções privilegiadas que eles chamam. Eu não me lembro, eu tenho que voltar aqui no código. Também. Cargo de confiança. Cargo de confiança. Everton. Obrigado por me salvar, Everton. Você ganhou ponto aí. Cargo de confiança, que é muito parecido com o exempted. Isso, ganha por salário, né? Trabalha por resultado, né? Não por hora. Resultado. Ele tem que executar aquilo e entregar o resultado e não necessariamente só trabalhar as horas. Pessoal, aqui não é igual ao Brasil, que a gente tem que pagar mais no domingo, né? Mais no sábado. Aqui muitas vezes, tudo a mesma coisa. Exempted, quando você estiver no contrato de exempted, ele é 100% gerenciado pelo contrato. Exatamente. Não exempted, aí já tem as regras locais, estaduais e federais que sobrepõem sobre ele. Sim. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, que aí a gente tem que ver em cada estado. Isso. Que é o nosso at-will contract, correto? Exatamente. Muito interessante, porque o at-will contract vai depender do seu exempted ou non-exempted relacionamento que você vai ter. Né? Pode dar os próximos passos. Bom, uma vez a gente tem aquela definição, exatamente para a gente estar sabendo quais são as regras que se aplicam em cada um. E aqui, pessoal, importante, né? Eu já vi o pessoal vindo contratar as pessoas e não ter contrato. E dentro do contrato é importante ter a descrição de cargo, por isso que eu sempre bato lá para contratar, tem a descrição de cargo. E aí você vai para o At-Will Employment Agreement, que é o contrato que você faz com esse funcionário. Né? E o que significa esse At-Will? Ele significa que o empregador pode demitir o funcionário a qualquer momento, por qualquer motivo, que não seja ilegal, né? Obviamente. No entanto... ele pode... O contrato é importante. Sim. Não só o funcionário. Não é só o empregador, mas o funcionário também. Ele pode quebrar o contrato at will. At will é um momento assim, encher as pacovar. Para não falar outra coisa, que a gente está em lugar público aqui, né? E aí depois o pessoal briga comigo. Nossa, você falou isso no webinar. Não, gente. Encher os pacovar. Não quero mais trabalhar com você, Danilo.
Então tá. Uhum. At will. Yes. Lá vai estar falando assim, eu vou ter que dar para você, Danila, 2 semanas, entendeu? Uhum. O Danila, não, dentro do meu contrato é 1 mês. Não, Danila, não é Uhum. nem 1 semana, nem 1 mês. É agora. Uhum. Entendeu? Exatamente. A gente delimita isso dentro dos contratos, né? Tanto até para a pessoa vir pedir a demissão, né? O mercado geralmente pede que você 2 semanas, ou é o normal, né? Você colocar no contrato e as pessoas, o mercado já sabe, né? Se você vai trocar de empresa, você geralmente dá 2 semanas para a empresa anterior para ela enfim, se adequar aí com a tua saída. E a gente, então, se at will dá aí essa liberdade dos dois lados, exatamente. O empregado também pode chegar e pedir demissão sem qualquer motivo. Estou saindo e te dou aí 2 semanas para você contratar outra pessoa, para ensinar alguém, né? Dentro do contrato de trabalho, por que é importante? Às vezes as pessoas... Outro dia eu ouvi de um cliente, né, que ele veio... Poxa, mas por que eu preciso de um contrato? Eu falei, poxa, você vai contratar alguém de boca, né? E o que a lei exige, né? A lei vai executar aquilo que está dentro do contrato, né? Letícia, o Bruno caiu? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Ok, acho que o Bruno já volta, então. Dentro do contrato de trabalho, como vocês já devem ter ouvido falar, ou se para o pessoal que ainda está pensando, está buscando algumas informações para vir para cá, a gente não tem uma legislação trabalhista que diga e que determine que você dê férias para o seu funcionário, ou que você pague pelo tempo que ele não trabalhou, tá? Então, não tem uma legislação que diga, você tem que dar 30 dias de férias, como a gente tem no Brasil. Isso é acordado aqui nesse contrato, tá? É aqui que você vai colocar férias, quantos dias de férias, qual vai ser o salário que você vai pagar, se essa pessoa tem direito a bônus, se essa pessoa tem direito a benefícios, né? Se essa pessoa tem direito a uma ajuda de custos, se ela se mudar, se vai pagar pelos custos relacionados, de repente, né? Você vai trazer um executivo, a escola dos filhos, plano de saúde, etc, etc. Então, todas essas nuances são negociadas e são colocadas dentro do contrato de trabalho. Por isso que é importante, né? E é importante ter um nível de detalhamento, porque se você faz lá um contrato assim, poxa, Danila, te contratei aqui com a minha gerente de RH, né? E eu vou te pagar X por mês e mais nada. E importante também, Danila, é muito dos funcionários aqui nos Estados Unidos olham muito bem esse lado do benefício, né? Exatamente. É uma coisa que eu acredito que é parecido no Brasil, né? Mas essa parte aqui, toma-se é visto muito bem para uma pessoa, ainda mais agora no momento onde você está com pleno emprego, para você sair de um local para ir para um outro local, se você estiver pleiteando uma mesma vaga, ele vai, pelos mesmos salários, né? Eles vão levar isso em consideração com certeza. Com certeza. Então, é importante estar tudo isso acordado dentro do contrato de trabalho, tá bom? Exatamente. Vamos lá, então. Uma pergunta interessante aqui. Para a mão de obra de fábrica, o que é padrão e mais normal dentro dos benefícios? Plano de saúde é bastante importante, né? Médico e dental. Férias, com certeza, né? Licença maternidade, pessoal, aqui não tem legislação que diz, né? Alguns estados já têm, né? Isso, que diz que você tem que dar X semanas de licença,
mas no âmbito federal não existe, então isso também é negociado dentro da empresa para as mulheres que estão aí, né, vindo trabalhar, ou então se recolocando, isso é importante de ver, né, elas acabam levando em conta a licença maternidade. Transporte, dependendo, né? Transporte. Pessoal, aqui não tem esse negócio de vale alimentação, né? Vale alimentação. Não tem, ninguém paga almoço aqui, de ninguém. Mas, enfim, tem plano de aposentadoria, né? Que é o famoso 401k. Isso. Seguro de vida. Plano de saúde, já falei. E aí, dependendo do tamanho da empresa, tem aqueles outros perks que a gente chama, né? Estacionamento de graça, academia, aula, graduação, enfim. Aí tem uma série de coisas que no Brasil a gente também oferece, né? As grandes empresas aí para os níveis. Aí são as políticas internas, né? Que vão ditar também, e não está muito dentro do contrato de trabalho, mas nas políticas que a empresa adota. E uma coisa importante para as pessoas que estão aqui, né, que estão observando na apresentação, é o aspecto existem só, eu acho que dependendo do estado, só tem 3 benefícios que você tem, que é o Workers' Comp, né, que é o seguro no caso, que você tem que pagar, né, e também o seguro-desemprego. Todos os outros, eles são meio à la carte. Né? E aí depende também do tamanho da empresa, né, Bruna? Né? De repente, vão pegar a empresa aí de 50 funcionários para cima. Né? Existe Exatamente. Então é importante vocês observarem que cada estado que vocês forem entrar, vamos assumir que você está na Flórida, você vai ter um framework para uma empresa de 2 funcionários até 10. De 10 para cima, vai ser um outro framework. Mas o basicão mesmo, né, que a gente chama lá aquele no café com leite, sempre é seguro-desemprego, né, e também o Workers' Comp, que é seguro para... Workers' Comp é em caso da pessoa ter um acidente, ou indo para o trabalho, ou no trabalho, ou voltando do trabalho, tá bom? O Márcio está fazendo uma pergunta aqui, isso é importante, pessoal. No Brasil, é bem comum a gente ter top, né, health insurance, né, o seguro-saúde Bradesco, etc., lá para os presidentes, né, tem o Einstein e tudo mais, a gente oferece aqui lá para o pessoal, né, às vezes você tem 3 ou 4 níveis pessoal mais gerencial, você tem um outro tipo de plano, para o pessoal operacional, outro tipo de plano. Boa pergunta. Aqui, você não pode fazer isso. Você, quando for escolher um plano de saúde para sua empresa, você vai ter que escolher um que seja... que atenda todos os níveis. Universal, né? Universal. Você pode até ter 2 ou 3 tipos de plano e o funcionário vai escolher qual ele vai se encaixar. Tá? Mas volta isso naquela é mesma lei da discriminação. Né? Da discriminação. Então, mesmo plano de saúde do top para o bottom vai ser o mesmo valor. Só que se ele quiser, se o top quiser um extra, ele vai ter que tirar do bolso dele. Exatamente. E a gente vai entrar nesse ponto aqui interessante. Já falamos aqui de descrição de cargo, employment eligibility, status migratório, isso aqui é importante, né? Isso, para toda contratação, quando você vai pôr na folha de pagamento, por que eu coloco a descrição de cargo primeiro? Porque a descrição de cargo vai dentro do contrato de trabalho. Então, você tem que ter ela bem definida, põe dentro do contrato de trabalho. Isso. Lá, você vai depois precisar preencher esse formulário do status imigratório, tá? E vai ter que preencher, obviamente, né? Aqui o tio Sam é interessado numa boa parte do teu salário, você vai ter que preencher aí o formulário para declarar o imposto de renda também, tá? Aí o pessoal vai me perguntar assim, mas você tem que perguntar o status migratório da pessoa?
não é uma questão que pode ser discriminatória? Lá, geralmente as pessoas colocam que ela tem que ter licença para trabalhar nos Estados Unidos. Então, isso você pode, porque você não vai conseguir contratar alguém que não tenha o Social Security Number, né? O IT Number, enfim, que ela tenha direito a trabalhar nos Estados Unidos. Tá? E isso é requisito legal, então você tem que preencher. Então, isso, e você precisa saber disso. Você pode perguntar, né? Isso. Mas, na verdade, o que vai acontecer é quando você for contratar, você vai dar esse formulário. E, geralmente, você pergunta lá naquele requisito, lá aquele quando a pessoa vai aplicar para a tua posição, né? No teu framework, você pode perguntar. Você é autorizado a trabalhar nos Estados Unidos? E a pessoa tem que responder sim ou não. Você não vai saber do status imigratório dela no sentido se ela é cidadã, se ela tem green card, se o visto dela é L1, L2, enfim. Você não sabe isso, mas ela vai ter que trazer no dia toda a documentação. Isso, vai ter que trazer lá a tua autorização de trabalho, vai ter que trazer identidade, Social Security Number, cara crachá, né, gente? A gente tem que saber se a pessoa é a pessoa quando a gente está contratando, tá? Então tem que analisar a documentação pessoal dela. Esses pontos aqui em cima são, na verdade, são pontos que são importantes. Esses 3 aqui são obrigatórios. O quarto, o daqui de cima, a descrição do cargo, é uma coisa que precisa dar uma melhorada, né? As pessoas precisam de investir tempo para descrever o que aquela pessoa vai fazer. E aqui embaixo, esse grupo daqui de baixo, que é um grupo que ainda está se desenvolvendo, né? As pessoas, os nossos clientes cada vez mais estão investindo tempo para esses pontos. Exatamente. Non-disclosure agreements é importantíssimo, né? É onde você amarra o seu funcionário associado, quem for, as políticas internas. E isso sugiro que você tenha não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, tá? Para que vocês não tenham nenhum tipo de risco com relação aos seus funcionários. Então, é importante isso. Porque pode falar. Isso é aquilo que não está dentro do contrato, mas é que no dia a dia a gente estabelece as leis internas, né, de conduta dentro da empresa, que são coisas do tipo, como que eu trato um caso de discriminação, um caso de assédio sexual, eu vou definir quanto que é a minha licença maternidade, como é que funciona, está respondendo aqui, né, as férias dentro da empresa. Muito normalmente as pessoas colocam o primeiro ano de empresa eu te dou 5 dias, o segundo eu aumento 2 dias, e assim vai até quando você tem mais de 10 anos de empresa, 20 dias de férias, né? Isso também, respondendo a pergunta, muitas vezes eu vou lá e falo, poxa, eu quero que você me dê 4 semanas de férias por ano. Isso vai estar no seu contrato, tá? Então, isso também negocia, pode ter diferença de pessoa para pessoa, dependendo da negociação que você fez com ela das férias, tá? Então, é importante a gente ter essas políticas e esses no disclosures, né, agreements and no compete agreements, que geralmente a gente também pode colocar isso dentro do contrato de trabalho. A gente recomenda, né, Bruno, que seja colocado dentro do contrato de trabalho, a hora que a pessoa foi, já leu, assina, né? E tem aí tudo certinho, a empresa tem os seus direitos garantidos e o funcionário também sabe os seus direitos e deveres dentro da organização. Vamos dar 2 minutinhos, vamos responder algumas perguntas aqui, que tá interessante. Para a mão de os benefícios que oferece, esse a gente já respondeu. Podemos dar para um funcionário de fábrica 20 dias de férias e para outro que faz a mesma coisa 15 dias de férias? Isso é normal ou não? Como eu falei, isso vai muito depender do tempo de experiência e de o quanto o profissional tem no mercado, né? E aí você vai negociar, poxa, eu vou trabalhar com você, mas eu já tenho direito aqui de férias de 3 semanas por ano, né?
E aí você negocia e fala, não, eu vou trabalhar para você, mas eu quero que você garanta as minhas 3 semanas por ano. Eu não vou voltar, né? Eu já tenho 20 anos de experiência no mercado, eu não vou voltar a ter 5 dias de férias só porque a tua política diz que tem 5 dias. É. Para quem está com E menos de um ano, né? isso é importante você entender também, aos nossos ouvintes, que esse aqui no contrato é will. Né? Uhum. No momento que sua empresa vai crescendo, ela pode ser exposta aos sindicatos. Sim. Que Uhum. aí, por mais que você esteja at will, você ainda tem um sindicato por trás que é muito parecido com o Brasil. Uhum. Que aí você vai gerenciar de acordo com o sindicato. Do sindicato vai ser o gerenciamento dos rates assim sempre. Então, você passa essa responsabilidade para o sindicato. Entendeu? Aí você tem todos os perks de ter um sindicato dentro da sua empresa. Tá? Ficou claro, Márcio? Queria responder essa pergunta aí, porque essa pergunta aí, ela tem tanto, ela pode acontecer e depois de um certo período ela não é aplicada mais. Uhum. Exatamente. Exatamente. Agora tem mais um outro, e obrigado, Márcio, por essa pergunta é muito Sim. pertinente. Os benefícios concedidos a todos os colaboradores podem ser revogados futuramente ou viram direitos adquiridos. Isso é importante. Se for para todos, essa pergunta é boa. Bom, vamos lá. Vamos supor que você tem um plano de saúde, né? Para todo mundo. E aí isso está impactando tremendamente. Uma das coisas mais caras, né, Bruno? Aqui nesse país é saúde, né? Todo mundo se preocupa com saúde, depois educação, né? Ir para o college. Isso. E a empresa pode decidir que o plano de saúde está onerando muito o custo da empresa. E ela quer mudar e quer dar um plano mais barato. Pode? Pode. Uhum. As pessoas vão ficar felizes? Nem Não. sempre. Mas pode. Né? Então não é direito adquirido. Tá? As férias, né? A Carolina está perguntando de férias. Aqui, pessoal, férias não é igual no Brasil que a gente tem os 30 dias e fala, eu vou tirar 10 agora, né? Eu vou tirar 20 e você vai me pagar 10. Não, aqui férias as pessoas tiram picadas, né, Bruno? Elas têm direito a 10 dias no ano de férias. Às vezes ela vai tirar 2 junto de um feriado, vai tirar 5 nas férias de verão, vai deixar outros 3 para emendar junto com Natal e Ano Novo, enfim. Ou Então, como tirar, ele é bem flexível, né? Uma coisa que é importante entender é o seguinte: o acúmulo de férias ele também depende do estado onde você está localizado. Então, por exemplo, o acúmulo de férias na Califórnia ele nunca expira, tá? Em outros estados ele expira. Então, assim, você pode fazer com que você faça o aprovisionamento de férias desse ano. Ano que vem a pessoa pode tirar. Se ela não tirar aquele ano, então ela perde. Entendeu? Então, mas no estado da Califórnia ele fica. Aí, se aquela pessoa sair, você tem que pagar aquelas férias. Entendeu? viu, Então é gente, como é importante importante a gente entender onde observar você cada vai. estado como que ele aplica. O fato de você tirar as férias ele parece muito comum entre os estados, tá? Mas não o acúmulo. Né? O acúmulo no final do dia, o aprovisionamento de férias é para forçar as pessoas a tirarem férias na época de férias. Então, muitos dos estados eles forçam as pessoas a expirarem. Porque aí se o cara não tira férias, ele perde. Né? Muito mais as pessoas, mas isso não é um benefício. Na verdade porque se você não tirar, né, ele força você a tirar. Então é um benefício que você está porque o funcionário muitas vezes não quer tirar férias, né? Por vários motivos, assim sendo, né? Exatamente. Mas isso é importante. Vamos Obrigado seguir aí que a pela gente tem pergunta, Carolina. mais uns E minutinhos. melhorou o microfone, pessoal? Só para deixar claro aqui.
vamos falar sobre benefícios. Bom, a gente já até falou aqui bastante dessa parte de benefícios, né? Por exemplo, não é obrigatório você dar para o funcionário seguro de vida, seguro saúde, né? Etc. Né? E também não exige que faça o pagamento do tempo não trabalhado, como a gente já falou, das férias, né? Mas existem aí outros benefícios, vamos dizer, enfim, pela legislação, que a gente também já comentou, né? Parte do seguro-desemprego e etc. E que a gente tem que ver de novo, volta, né? Em cada estado, né? Tem a sua particularidade. Então, uma pergunta interessante aqui, adicionando na questão das férias. Boa tarde. Esse período de férias em questão é remunerado? sim. Ele é remunerado. Sim. Existe a não remuneração de férias? Também existe. Também existe. Você como empregador competitivo? Não. Em todas as empresas que eu trabalhei dentro né, antes de fundar a Drummond, todas as férias eram pagas. Mas eu já trabalhei em empresas que tinham, né, férias, né, de pessoal, né, chão de fábrica, que não tinha férias, não eram pagas. Mas mesmo assim não era uma mão de obra que ficava por muito tempo. Então, se você está tentando ter retenção, você tem que entrar nesse ponto de acordo aí, quanto que é de férias pode ser remunerado, quanto que não é férias não remunerada. E dependendo do motivo, você pode ter seguros, né? Eles chamam de disability insurance, né? Que fazem com que melhore esses aspectos da sua empregabilidade de vocês. Exatamente. Pessoal, tem uma pergunta aqui na Nadine. Todo mundo tem que ter contrato, gente. Todo mundo. 100% dos funcionários. Contrato com todo mundo. Todo mundo. Tá? Bom, vamos lá. A gente falou de benefícios. Demissão. Né? O que é importante a gente prestar atenção? Apesar da gente ter lá o At Will Employment Agreement, né, que diz pra gente que a gente pode demitir a qualquer horário, por qualquer motivo, sem explicação, etc, etc, etc. Né, a gente tem que tomar uma série de cuidados para esse funcionário não entender que a gente está sendo injusto. Né? Se você diz que você demitiu esse funcionário por falta de performance, você tem que provar isso para ele, né? Não adianta você falou lá, te avaliei super bem e tô te demitindo hoje. Né? Você está dizendo, eu estou te demitindo porque você falta de performance. Tenha isso tudo registrado. Tá? Esse é o ponto de atenção aqui que eu quis levantar. Que a gente tem tido alguns casos com os nossos clientes, né, Bruno, que o pessoal, na hora de demitir, como que eu faço a carta de demissão, o que eu ponho, o que acontece, como que eu falo com a pessoa, e é extremamente sensível, mesmo que a gente tenha um contrato bem feito, né, esteja tudo estabelecido. Tá? Então, faça a entrevista de desligamento, tenha a carta de demissão, por isso, de novo, aqui a descrição de cargo, job description, tenham avaliações de performance, deem feedbacks, né? Você não tem a pessoa falar, não, você está me demitindo porque você tem um problema pessoal comigo e não porque eu desempenho bem, tá? Então é bem delicado a gente tratar disso. Eu acredito que a grande, eu acho que a grande dificuldade das pessoas né, de tomarem essa decisão é por causa acho que é muito cultural nosso, né? O brasileiro não gosta de falar não, de ter conflito. Para o americano isso é tão simples. É uma cultura diferente com relação a isso. Então, se vocês vierem com... São objetivos. Pessoal, aconteceu isso. Eu não posso mais, né, ter você no meu grupo. Custa caro. Então, eu vou ter que liberar você. Acabou. Ok.
não é muito de mimimi. Tá? Eu peço Exatamente. desculpas aí quem entendeu a mensagem, então, mas é isso que acontece. Ó, Uhum. e na hora dessa discussão, acontece duas coisas importantes. Uma, ou a pessoa vai embora mesmo, Uhum. né, por algum motivo, ou há um momento de ajuste. Né? Então, Uhum. assim, cara, mas Danila, né, Danila vem dizendo, eu não posso mais ficar aqui porque eu preciso de ter um salário X, papapá, eu estou fazendo Uber, papapá. Não, calma aí, então vamos ajustar aqui o salário. Uhum. Ou então você, Danila, eu tenho que te mandar embora porque o seu salário está muito alto. Você não está performando por causa disso. Então tá, então que tal a gente fazer uma redução de salário, de carga horária? Isso é um momento de ajuste, de Uhum. feedback, de você chegar a um ponto de consenso. Uhum. Isso é importante, eu acho, para quem nunca participou disso, né? Porque no Brasil você não pode abaixar o salário, você não pode É. abaixar a carga horária, você não pode É. mudar a pessoa de carga horária. Aqui já Uhum. o ambiente já mudou. Já. Só de É. você ter esse at will employment agreement te dá essa habilidade. Tipo assim, cara, não está funcionando. Eu gosto de você, mas não está valendo a performance vale X. Não vai dar para Ou a trabalhar com empresa dois. passa, ou a empresa passa por uma crise e precisa reajustar, enfim, financeiramente, tem essa liberdade, né? Coisa que no Brasil a gente Sim, não tem, eu tenho uma dor de não cabeça tem. enorme para fazer. Né? Bom, eu queria só. Eu acho que o som Acho que melhorou, sim. pessoal? É. Ou é só do. Deve ter algumas outras perguntinhas aqui em cima. Só. Preciso de contato formal. Aqui no Brasil chamamos de licença não remunerada. Muito obrigado. Não existe possibilidade de demissão sem justa causa nos Estados Unidos? Essa função de justa causa, ela não é aplicada, tá? Se você está at will, você vai cortar aquele relacionamento por qualquer motivo, sendo legal e ilegal. Uhum. Entendeu? Ficou claro, Alexandre? Ele é at will. Se você chegou lá na empresa e falou assim, não quero mais ver o Bruno, não gosto mais do Bruno, por qualquer motivo, não está performando. Manda embora o Bruno. Assim, Bruno. Alexandre mandou mandar embora porque você não está performando. Beleza. Então tá, vamos de cassino. Sorte. Entendeu? Ficou claro, Alexandre? Ok. Bom, eu acredito que a gente já está chegando Já na nossa estamos primeira na hora. hora. Vamos abaixo. Foi muito interativo, né? Muito bom. É Obrigado aí legal. por vocês estarem interagindo com a gente. Na semana que vem nós temos mais um webinar no dia 10, ao mesmo horário, no mesmo bate-local, né? E vai ser esse webinar. Você pode se inscrever lá ao vivo, tá? Quem não se inscreveu, o nosso time vai colocar aqui o link para que vocês possam inscrever. E a gente já abre para perguntas e respostas aqui, antes da gente encerrar. Bom, tem o Danilo, se é comum ter alguma compensação, né, na rescisão do contrato. Chama-se Sim, o que severance, você... né? o Severance que geralmente... package. Exatamente. O que geralmente não é igual a gente lá no Brasil, né, que tem multa, FGTS, INSS, etc, etc. Mas a gente vai ter que cumprir o que está no contrato, né? Se a pessoa, o salário até aquele momento, se a pessoa tem direito à prorrogação do plano de saúde, se a pessoa tem bônus atrelado, se a pessoa tem lá as férias, né, Bruno, a receber, dependendo do estado, enfim, vai depender do que está dentro da política, do contrato e da legislação onde a empresa, o funcionário está localizado. Tá? Então tem sim. E exemplo, o contrato at will, ele é muito comum, mas tem outros tipos de contratos, né?
Sim. que esses outros tipos de contratos vai existir parágrafos que levam isso em consideração, né? Então, se eu vou entrar num contrato de 2 anos com aquela empresa, aquele contrato ele vai cobrir 2 anos. Se a empresa me mandar embora antes dos 2 anos, por qualquer motivo, ela tem que cumprir o contrato até 2 anos. Exatamente. Pode até ter contratos que a gente coloca lá que a pessoa vai receber se ela cumprir determinado, às vezes faz aqui um CEO que vai depender do projeto, então o contrato pode estar atrelado a umas fases de projeção e resultado. Por performance, né? Por performance. Também tem isso. O pessoal não tem seguro-desemprego, nada disso. O seguro-desemprego já está colocado, né? Você não paga mais por mandar a pessoa embora. Você se a pessoa sair e entrar com o processo para seguro-desemprego e a corte disser que sim, você tem que pagar, aí sim, não dá. Mas são casos de o desemprego ele já é pago, pessoal. E é recolhido no imposto de renda, semanalmente, descontos da folha. Semanalmente, 2 semanas, uma vez por mês, ou trimestralmente, como for a folha, que vocês vão ser aqui. A folha nos Estados Unidos é tudo diferente da folha americana. Você tem uma folha que ela pode ser dada semanalmente, em 2 semanas, uma vez por mês, 2 vezes ao mês, e aí vai. Bom. Esse, Alessandro, né? Existe sim seguro-desemprego e o work-comp, que é um seguro de residentes. Esses são os dois. O Social Security e a Previdência faz 3 benefícios que estão no nível federal. Tem outros benefícios que vão depender do estado. Mas isso você já paga ele. Você e o empregado já pagam isso dentro da folha. A gente vai falar semana que vem, né? Exatamente, no 10 de outubro. No 10 de outubro a gente vai entrar um pouquinho mais como é que funciona os tributos, etc. Vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta. Alguma coisa? Obrigado. Obrigado, pessoal. Estou ensinando, né? Obrigado pelo seu tempo e pelo tempo de todas as pessoas aqui.